pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila Tardem, sou advogada, mas hoje eu não estou sozinha. Eu convidei a doutora Jamile Venceslau, que é uma grande advogada focada no direito do homem, para vir aqui oferecer para vocês uma visão bastante diferente da minha em relação ao direito como um todo. É muito importante que a gente tenha também contato com opiniões diversas. Isso ajuda no nosso crescimento. Ninguém é dono da verdade. E a doutora Jamile, para quem não sabe, tem canal aqui no YouTube também. O canal dela se chama Jamile Venceslau, que é o nome dela, e traz conteúdos excelentes, principalmente com dicas para os homens não caírem em armadilhas feitas por mulheres. Vale a pena, depois de assistir a esse vídeo aqui, dar um pulinho lá no canal dela para conhecer o conteúdo. E agora vamos ao que interessa. Doutora Jamile, muito obrigada por aceitar aqui o meu convite de estar aqui compartilhando com o meu público um pouquinho do seu conhecimento. É uma grande honra receber a doutora aqui com a gente. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, agradecer por essa oportunidade de estar aqui e trazendo mais informação para o teu público, porque existe um lado e também existe um outro lado. O que perguntar, estou aqui para responder. E eu já vou pedir para começar falando sobre o direito do homem, aonde que, na sua visão, os homens estão sendo prejudicados pelas nossas leis. Nós tivemos, por exemplo, vários ganhos para o sexo feminino e isso acabou prejudicando o sexo masculino. A primeira palavra que vem na mente da mulher é a palavra machismo, não é sobre isso. No direito, nós temos duas bases, que é o direito material e o direito processual. Veio várias leis que acabaram beneficiando um lado, que é o sexo feminino. E, com isso, acabou trazendo vários direitos e diminuindo os direitos masculinos. Fora isso, impedir que o gênero masculino, antes de um processo, por exemplo, que envolve a Lei Maria da Penha, ele tem o direito da ampla defesa e do contraditório, baseado no artigo 5º da nossa Constituição Federal, onde diz que direitos são iguais, tanto o homem como a mulher possuem os mesmos direitos, os mesmos deveres, porém, esse direito aí, igual para os nossos doutrinadores e para a jurisprudência, é um direito material, ou seja, vai beneficiar uma parte da população contra uma outra, né? Que é o que aconteceu com o gênero feminino. Por mais que as pessoas coloquem e verificam na lei, dizendo que todos têm os mesmos direitos, todos são iguais perante a lei, como diz a nossa Constituição Federal. Só que no Brasil acabam adotando esse direito igual material. Ela acaba prejudicando o gênero masculino. E aqui eu vou citar como exemplo a Lei Maria da Penha. Ela aplica uma medida protetiva sem ao menos conceder ao homem um direito de resposta. Como assim, Jamile? Hoje, as mulheres vão na delegacia, citam um fato, que em sua maioria, eu estou falando aqui dados reais, concretos, são falsos, e conseguem uma medida protetiva. Essa medida protetiva, ela sequer é embasada por provas, somente pela palavra da mulher. Então, comparando com o homem, a mulher ela é muito mais vingativa. A mulher, por exemplo, descobre a traição e vai lá e quer se vingar do homem. Ou então utiliza o filho como instrumento de vingança e acaba prejudicando o homem. São vários exemplos que eu poderia aqui citar. Estou citando a Lei Maria da Penha, que, infelizmente, essa questão das falsas acusações acaba sendo epidemia no Brasil e prejudica aquelas mulheres que realmente precisam de uma atenção melhor do judiciário, de uma atenção melhor da nossa polícia. Mas, doutora, essa questão da desigualdade não estaria justificada em razão da necessidade de trazer para mesmo patamar o homem e a mulher? Eu vou explicar. Historicamente e culturalmente, a gente vive numa sociedade em que um homem sempre teve mais valor do que a mulher. Era ele que tinha acesso aos bens, ao dinheiro da família, era ele que comandava, que dava ordem, que mandava e desmandava. E com isso havia essa discrepância, né, entre o homem e a mulher. E de repente a lei, com essa proteção à mulher, trouxe ela para um patamar mais elevado, para se igualar ao homem. Porque nem sempre a gente fala de igualdade para oferecer direitos iguais a pessoas diferentes. Muitas vezes a gente precisa trazer direitos diferentes para poder equiparar duas pessoas que são diferentes.
Como é que a doutora vê essa questão da diferença cultural e social entre homem e mulher? Pois então, quando nós pensamos em direitos iguais, existe uma contradição muito grande nos debates que a gente vê nas redes sociais, né? E eles trazem logo o artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. Só que nós temos que pensar no que os doutrinadores entendem. Quando o nosso julgador vai dar lá aquela decisão interlocutória, aquela sentença, ele se baseia no que a doutrina majoritária entende. Isso daqui foi um debate, doutora, e tanto a questão política, né, no movimento político, foi discutido, que foi a criação de cotas no Brasil. Isso há muito tempo atrás. E eles puxaram, calma lá, o que o jurista X pensa? O que o fulano, que tem vários livros de direito constitucional, pensa? E aí eles trouxeram, calma lá, a maioria pensa que o Brasil adota o direito igual material. Nós temos 2 tipos, na verdade vários, se for trazer aqui, mas os principais, direito formal, que seria aquilo que a gente pensa, literal, que todos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres e pronto, acabou, independente da raça, cor, sexo. E o direito material, que seria o quê? Calma lá, todos são iguais perante a lei? São. Porém, existem alguns que precisam mais que os outros. Na época da criação de cotas, estaríamos a tratar sobre os negros, sobre os índios. Foi entendido que o Brasil adota o direito material, né? Vou beneficiar um de acordo com a sua necessidade, podendo até prejudicar o outro. Com isso, trouxe uma extensão para a criação da Lei Maria da Penha. Teria um aumento dessa violência, os processos à época não estavam sendo tão céleres, e assim eles pensaram, vamos criar uma lei que aí vai beneficiar e estaria a diminuir essa situação. Então, foi baseado nisso. E qual é a sua visão enquanto advogada do homem? Existe, sim, esse prejuízo para o homem em razão dessa igualdade material que foi instituída pela lei? Na verdade, essa questão do direito material acabou prejudicando a todos. Não estou nem pegando a questão do homem em si, mas eu estou falando, vamos dar um exemplo aqui. Vou lá, trabalho 12, 14, 16 horas por dia, duto para fazer no final de semana, ao invés de eu estar na praia, estou lá fazendo especialização para ser mais especialista e assim dar mais valor ao meu trabalho. Enquanto isso, do meu lado, está uma pessoa que não quer saber de trabalhar, não quer saber de se especializar, mas vai ter benefício do governo por causa do direito material. Acaba beneficiando uma pessoa que, na minha visão, não precisaria disso. Porque eu tive as mesmas condições, eu nasci de família humilde, na Baixada da Sobral, lá no estado do Acre, né? Para quem não sabe, é como se fosse uma comunidade, né? Que, inclusive, eu tive que sair de lá, que era um local tinha muitas drogas, então, quando chegou uma certa idade, minha mãe preferiu ir morar no chão de terra para que os filhos não se envolvessem com drogas. Olha só a situação, numa casinha de 4x4, a gente dividia a parede, só para a senhora ter uma ideia, com cortina. Eu tenho as mesmas condições, doutora, de uma outra pessoa, só que eu lutei, batalhei. Quantas vezes eu fui para a universidade, não tinha o que comer. É a questão de esforço, dedicação. Então, a questão seria a meritocracia, né? Aquele que faz por onde merece colher os frutos do seu esforço. Seria essa a ideia? Isso daí eu peguei uma visão genérica. Agora, focada para a sua pergunta, eu vou trazer a questão da lei. Isso daí me deixa muito triste. Não no sentido da Lei Maria da Penha em si, no sentido de um dos objetivos de criar a Lei Maria da Penha à época era trazer mais celeridade processual. Olha só, o Judiciário, Conselho Nacional de Justiça também reconhece que os processos não andavam. Como justificativa, eu vou criar uma outra lei. Eu não consigo encaixar isso na minha cabecinha, doutora. Por que eu vou criar uma outra lei? Não seria melhor trabalhar as leis que nós temos para fazer com que elas sejam aplicadas da maneira correta? Não seria melhor pegar esses juízes e ver o que está acontecendo em suas varas para saber por que as sentenças não estão sendo dadas em 30 dias ou por que os processos não estão andando, ao invés de ficar criando leis e leis e leis? Sim, mas quando a Lei Maria da Penha foi criada, uma bandeira principal dela era a questão das medidas protetivas que precisavam ser imediatas, porque haveria ali, em tese, um risco à vida, à integridade física, ao patrimônio
da mulher que seria vista como a parte vulnerável de um casal, de uma família. Em razão da quantidade grande, na época era homicídio, hoje em dia a gente tem o feminicídio, e é aquela típica história de que o homem se sente dono da mulher e senhor da vida ou da morte daquela mulher. E aí, com base em tantos casos de mortes de mulheres pelas mãos dos seus companheiros, maridos e tudo mais, foi criada, então, essas medidas protetivas, que é justamente para oferecer de imediato uma proteção, um escudo para essa mulher, pelo menos para ela não ser morta naquele momento ali. Como é que a doutora vê essa questão da proteção para quem realmente precisa? Desnecessário, eu estou pegando a primeira parte da sua fala, tá? Primeira parte da sua fala, sobre a questão da criação baseada na criação das medidas protetivas. Eu vou criar uma lei para que essa lei venha no seu bojo uma proteção das mulheres, colocando a medida protetiva. A questão é que eu já tinha uma lei, eu precisava ampliar ela, não só para um lado, mas para ambos os lados. E dar mais celeridade para isso. Essa é a minha visão. Eu não precisava criar uma outra lei. E se ampliar a lei que eu tenho, trazer mais celeridade a ela, sabe? E para ambos os sexos. Nós temos homens que sofrem violência doméstica, mas não vão ter direito à medida protetiva. A partir do momento, por exemplo, que a mulher vai na delegacia sem prova nenhuma e ela consegue a medida protetiva e tira o homem que lutou para construir aquele bem, a casa é só dele. Aí a mulher vai lá, tira o homem da casa, porque tem uma medida protetiva. Depois de 1 ano, 2 anos, que o processo criminal acaba, o homem prova a sua inocência, toda aquela humilhação que ele passou jamais vai voltar ao status anterior. Então, o correto, doutora, é nós termos um devido processo legal. O problema é que trouxe uma lei que, na minha visão, é inconstitucional, mas colocaram ela como constitucional, mas retirando todos os princípios condicional que antigamente era previstos em todas as leis. Exemplo, quando a mulher entra com um processo, representa criminalmente, envolvendo a Lei Maria da Penha contra o homem, a palavra dela nesse tipo de processo tem um peso maior. Nos outros criminais, não. Mesmo se fosse homicídio. Olha aí a diferença. 2, não é garantido para o homem, naquele momento, o direito da ampla defesa do contraditório. Um princípio constitucional há séculos garantido que é retirado do homem. Então, quando nós estamos falando da questão processual, é nesse sentido. Nós já debatemos aqui a questão material, a desnecessidade, na minha visão, da Lei Maria da Penha. Né? E aqui eu estou verificando a questão processual. Essas medidas protetivas têm um embasamento histórico. A gente sabe que existem mulheres que se valem indevidamente da Lei Maria da Penha, eu não nego isso, eu tenho até vídeo no canal em que eu falo sim que existe isso e que o homem precisa se proteger. Porém, existem também aquelas mulheres que, de fato, necessitam dessa proteção. E aí entra aquela questão histórica de que há muito mais casos de homens matando suas mulheres, homens espancando as suas mulheres, do que o inverso. Existe o inverso? É óbvio que existe, mas isso não invalida a quantidade de feminicídios que deram origem a essa proteção. O homem acaba subjugando a mulher pela força física, pelo poderio econômico. Não é o meu caso, nem o da senhora, porque nós somos mulheres economicamente ativas, mas a gente tem que pensar também que a maior parte das mulheres estão numa condição pior do que os homens em relação à qualificação, posto de trabalho, esse tipo de coisa. Se não oferecer esse tipo de proteção para essa mulher que está subjugada ao homem, ela não consegue sair de casa, seja porque o marido prende ela não consegue sair de casa porque ela não tem para onde ir, não tem dinheiro para poder se sustentar. Então, eu vejo aí o cabimento, sim, das medidas protetivas, porque quando eu olho, eu não olho para mim. Talvez eu não precise, espero nunca precisar, mas existem mulheres que realmente não têm o que fazer para poder se livrarem daquele homem que é violento, e a violência não é só física, né? E aí, mesmo que haja mulheres cometendo a mesma coisa contra o homem
tem essa posição de superioridade normalmente financeira, física, ele consegue se desvencilhar. Eu queria saber sua opinião a respeito dessas diferenças que eu pontuei em relação ao homem e à mulher. Bem, em relação à medida protetiva, eu já expliquei que, na minha visão, ela é desnecessária. Os nossos parlamentares, eles têm que pegar o seu dinheiro público, investir em assessores, pegar as leis que já estão em vigor e ampliar, verificar a sua praticidade, caso concreto. Então, assim, é algo desnecessário na minha visão. E aí acabou trazendo esse prejuízo muito grande de beneficiar um lado, prejudicando o outro. Bem, você citou aqui sobre a questão das mulheres não terem condições financeiras, não terem isso, não terem aquilo. Existe um porém, um problema muito grande. Primeiro, a criação que a mulher foi englobada. Às vezes eu tento não trazer esse tema, porque, vamos lá, todo mundo sabe que isso acontece. Eu fui criada num ambiente em que minha mãe sempre focou muito em estudo. Então, minha mãe, por exemplo, deixava de comprar uma calcinha para comprar um livro. Só para tu ter uma ideia. Olha só a mentalidade dessa mulher. Meu pai taxista, minha mãe professora, dava aula de manhã, dava aula de tarde, vendia roupa, levava roupa para a escola e era aquelas mochileiras. Ou seja, ela sempre se dedicou, sempre se esforçou. E aí minha mãe sempre ensinava: estude para não depender de marido. Se for você e seu marido, vão crescer juntos, com seu dinheiro, com o dinheiro dele. Eu nunca vi meu pai e minha mãe discutindo com dinheiro. Os dois trabalhavam, os dois tinham uma mentalidade de crescer juntos. E detalhe, minha mãe ganhava melhor do que meu pai era taxista, né? E aí, do outro lado, tinha uma familiar minha, uma prima praticamente da mesma idade, onde ela incentivava a menina: não, minha filha vai casar com um homem rico. Olha a mentalidade. Para não precisar trabalhar. Olha, ai, chega, me dá uma coisa ruim. Infelizmente, doutora, esse tipo de pensamento entra na cabeça da mulherada, dessa jovenzinha que passa o dia todo dançando TikTok para tentar focar em homem rico, ao invés de pensar em estudar. E aí nós vamos ver um problema muito grande. Independente de quem seja, se é masculino ou é feminino, quando você se relaciona com alguém e aquela pessoa sabe que tem poder sobre você, ela vai se aproveitar de você. Vamos lá, você tem uma amizade. Estou falando aqui de mulher entre mulher. Se ela souber e você deixar, ela vai se aproveitar. Imagine um relacionamento heterossexual ou homoafetivo. Isso daí é uma questão cultural que nós temos que destruir. A mulher fala tanto em empoderamento. Aí, quando vai ver, quem estava pagando era o velho da lancha. Eu acho que nós temos que nos valorizar. Estou agora falando aqui para a mulher. Nós, mulheres, temos que nos valorizar. A gente também não teria dois lados de uma mesma moeda, porque da mesma forma que existem as mulheres que não querem focar no trabalho, no estudo, para serem independentes, a gente também tem homens que não querem mulheres independentes, porque eles querem um corpinho bonito para usar. Aí a mulher não pode reclamar depois que o homem vai usá-la, porque ela sabe que o homem está usando, mas ela também está usando o homem. Para mim, isso é uma troca. Quando separa, o homem foi injustiçado, mas um usou o outro. Isso daí que a senhora está falando é o que eu falo, inclusive eu falo no meu curso, e eu falo para as pessoas que me seguem. O homem, ele tem que parar de ser trouxa, porque eu odeio vitimismo, doutora. A mulher pegou pensão. Calma lá, a mulher pegou pensão por quê? Primeiro, tu se relaciona com uma mulher que não quer estudar, não quer saber de nada, não quer crescer profissionalmente, ainda te atrapalha a crescer. Você quer crescer mentalmente, espiritualmente, procura uma mulher que tenha a mesma visão. Porque senão você vai ter esse problema. Quando se separar, a mulher vai entrar pedindo pensão. Porque você ficou com ela 5 anos da vida, sustentando a mulher para lá e para cá, não sabe nem dirigir, não quer nem aprender a dirigir, porque gosta de ser dependente do outro. Quando termina o relacionamento, já se envolve com o outro, porque é uma dependência do sexo masculino, porque não consegue ficar só, e aí você vai ter esse problema mesmo. Eu sempre falo isso para o homem, tanto para o homem como para a mulher. Eu não falo isso para a mulher, mas eu estou focando aqui porque eu sei que seu público, a grande maioria, é do sexo feminino. A mulher se envolve com o homem não quer crescer, não tem onde cair morto, isso que eu falo para o meu público, a mulher não tem onde cair morta, o homem não quer crescer, só pensa em ficar o dia todo na internet. Qual é a tendência disso? É a tendência que a mulher vai trabalhar, vai engravidar, aí vai ter a dependência por causa que está grávida, e aí vai viver no inferno. A primeira coisa é você pensar em você. Porque quando você pensa em você, você vai trabalhar o teu espiritual,
você vai trabalhar o teu financeiro, você vai trabalhar a tua psíquica. A moça que trabalha na minha casa, ela mesma estava falando. Eu arrumando mais uma faxina, eu largo o marido. Porque ele não quer saber trabalhar, passa o dia bebendo, mas eu achei interessante a atitude dela. Ou seja, uma mulher que, não, calma lá, eu sou independente, eu não preciso passar por isso. Então, a mulher, ela tem que parar de vitimismo, doutora, porque a vida, o mundo, não são para os que choram. Todo dia vai ter problema, a gente tem que levantar a cabeça, seguir em diante, sabe? Adiante, lutar, trabalhar, porque senão, quando você tiver um relacionamento assim, você não vai conseguir sair. Muitas vezes o casal vê que a relação já está desandando e eles insistem naquela coisa que não está dando certo, já entrou para o xingamento, já tem aquela coisa mais física de segurar no braço, a mulher dá unhada. Então, a gente precisa sair do barco antes dele afundar. Você não acredita em amor, é só uma fase, as pessoas precisam ser resilientes, elas precisam acreditar que vai dar certo para poder dar certo. Esse desejo de que uma coisa que já está dando errado passe a dar certo é um caminho sem volta para a gente chegar numa falsa acusação de Maria da Penha ou numa acusação verdadeira, porque houve realmente agressão, ameaça, o que for. E as pessoas precisam aprender a terminar o relacionamento antes que o próprio relacionamento acabe com as pessoas. Antes que os dois afundem. Antes que os dois afundem. Até porque nesse jogo perdem os dois. Não tem ganhador. E aí, quem é que está no meio? Os filhos. Os filhos. A doutora tocou um ponto muito interessante, porque eu falo isso muito para as pessoas que me seguem. Chegou no patamar do outro olhar e começar a usar palavras de baixo calão, acabou o respeito. Exato. A tendência é passar do palavrão e ir para a agressão física. Um outro conselho que eu sempre dou, baseado nos vários casos que eu já atuei. Chegou no patamar de dizer assim, não, nós vamos nos separar. Não fique no mesmo ambiente que ela. E aqui eu digo para a mulher, não fique no mesmo ambiente que ele, porque vocês já estão separados de corpos. Você vai olhar para a pessoa, você não vai aguentar, vai ter discussão. O homem é o mais prejudicado nessa situação, porque pela lei, ela pode bater nele, ela pode agredi-lo e nada vai acontecer. Mas se ele for lá e se defender, doutor, infelizmente é. A Lei Maria da Penha não quer saber o contexto. Não quer saber o contexto. E as lesão corporal, elas podem ser praticadas por mulher. É totalmente diferente. A lei acaba beneficiando muito mais a mulher. A mulher vai lá, agride o homem. Se o homem fizer assim para se defender e ela acabar caindo e tiver uma lesão, não quer saber o contexto. Eu estou lhe falando porque eu sei, eu conheço, estou 7 anos trabalhando nessa área. A Lei Maria da Penha, os julgadores não querem saber o contexto, como foi que aconteceu. E aí eu vou te trazer um exemplo. Um homem foi para uma boate e ele fez assim, ó, olhou para a mulher. A esposa, na frente de todos os amigos, porque estavam de camarote, pegou e deu um tapa na cara dele, que fez uma zoada, todo mundo ouviu. Ele ficou morto de vergonha na frente de todo mundo. E ele disse que realmente até olhou para o lado e viu uma mulher. Mas ele não chegou a encarar a mulher. Não chegou a dizer, não, eu te desrespeitei. Mas quando ela viu, ela foi e deu um tapa na frente de todos. Então, assim, foi um constrangimento muito forte para ele. E ele disse, a partir de hoje, eu não quero mais saber de você. Acabou o respeito. Não quero nem conversa. E ela morava na mesma casa que ele. E aí, o que aconteceu? Ele foi, saiu do show, foi dormir na casa do irmão dele e disse para ele, eu não quero mais, eu quero que vocês vão comigo para conversar com ela, porque eu sei, é uma pessoa explosiva, já conhecendo quem era a pessoa. E aí, ela pegou e disse assim, eu não tenho como sair agora, eu vou ficar aqui na casa, quando eu puder eu saio. Aí ele disse, qual é o prazo que tu me dá para tu sair da minha casa? 1 mês. Esse 1 mês, chegou faltando 1 semana, ela começou a mandar mensagem para ele, chamando ele, tá na mensagem, doutora, no WhatsApp, eu não sei se eu posso falar as expressões, tu é um pai de bosta. Do nada ela mandava. Aí ele mandou, isso é um reflexo de esposa de bosta que você é. Aí começou aquela discussão, na mesma casa, faltando 1 semana. Ela começou a encher a paciência dele, mandava mensagem.
mandava mensagem. Aí até que uma hora ele disse, para de me mandar mensagem, senão eu vou explodir. Quando ele falou eu vou explodir, ele disse no contexto de eu não aguento mais. Esse foi o contexto da mensagem. E estava lá, ela enchendo a paciência dele, que qualquer pessoa ia dizer, vai para casa do pão. Ele disse, pelo amor de Deus, para de me mandar mensagem, senão eu vou explodir. Ela pegou a mensagem, levou na delegacia da mulher, a delegada entendeu que aquilo era uma ameaça, decretou a medida protetiva contra ele, ele estava no trabalho, chegou o oficial de justiça para ele em casa, acompanhá-lo, 5 minutos para ele entrar lá e tirar as coisas dele. Todo mundo olhando no condomínio. Quando eu falo para a senhora que a Lei Maria da Penha não vê o contexto, é por causa disso. E aí, essa é a questão. Se ele não estivesse morando na mesma casa que ela, isso não tinha acontecido. Ele gastou dinheiro com advogado, 2 anos, ficou afastado da filha, 3 meses sem ver a filha, depois ficou vendo 4 horas por dia porque tinha essa medida protetiva. A maioria das mulheres se usa disso. E detalhe, doutora, no mesmo final de semana em que ele saiu, ela chamou as amigas e ela foi estourar uma champanhe dele na piscina. Nós usamos essas imagens no processo. Ou seja, a mulher agiu com ânimos. Valeu, com certeza, de uma proteção que não seria voltada para ela. Mas o que eu sempre questiono é o seguinte, e se fosse realmente um caso em que o homem tivesse ameaçado com a intenção de fazer mal para essa mulher? Não seria... o problema. É que o delegado ele é pago com meu dinheiro para analisar isso. Calma lá, isso aqui foi uma ameaça mesmo? Não, não foi uma ameaça. Opa, esse daqui não. Ele está dizendo aqui, ó, pam, 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 pam. Calma lá. O problema é que eles não querem saber. Não estão nem aí para fazer essa análise. Há um homem que nunca foi processado, um homem que tem empresa, um homem que saiu o nome dele no jornal, porque ninguém quer saber. Quando sai lá, juiz decreta medida protetiva e empresário sai de casa. Ninguém quer saber. Começa a chamar ele de agressor. Ele disse que depois que voltou para o condomínio, a mulherada não queria mais saber. E era um condomínio de família. Então, a mãe entrava com o filho, virava o rosto. Ele foi absolvido? Foi. Está entrando com denunciação caluniosa? Tá. Mas nada vai voltar ao estado que era antes. Mas onde eu estou querendo chegar na nossa conversa era o quê? Eu usei esse exemplo para dizer, se você está no período de separação, não fica no mesmo ambiente que ela está. Porque a tendência é isso daí se intensificar e se não deu certo, é os dois ir para um lado, o outro ir para o outro. E logo, até elas se separarem, de fato, às vezes leva meses ou anos aí. E é justamente nesse período que começa a acontecer esse monte de atrito e sim, o homem é prejudicado nesse quesito, porque existe uma cultura ainda na nossa sociedade de que o homem tem que fazer a justiça com as próprias mãos, ele tem que bater na mulher, ele pode isso. A visão social está mudando, hoje em dia acontece esse fato que a doutora narrou, a vizinhança já condenar a pessoa, mas antigamente era natural, tanto é que a gente tinha a legítima defesa da honra, o homem podia matar a mulher que traísse ele. Ninguém deve bater em ninguém, nem o homem na mulher e nem a mulher no homem. Sim, mas de repente a gente está vivendo um momento de transição em que a gente está saindo dessa sociedade em que o homem pode tudo, para chegar no momento em que o homem vai ver que se ele continuar fazendo isso, ele vai perder muito. Ele não é dono da mulher, assim como a mulher também não é dona do homem. Começou a ficar ruim, separa. Começou a ter divergências demais. É melhor ir cada um para o seu canto e não voltar. Já ouviu falar que os opostos se atraem? Eu não concordo com isso. Eu fui casada durante 8, namorei 1 ano, noivei 1 ano e me casei. O pai do meu filho. Uma amizade maravilhosa entre nós dois. E chegou um momento que nós reconhecemos que a gente não tinha como ficar junto. Eu ligada no 220 e ele 110. Eu roqueira e ele com música clássica. Então não dá. Hoje eu olho para ele, está casado, vai ter um bebezinho agora, eu olho para a esposa dele e digo, meu, a esposa dele se parece com ele. É a cara do meu ex-marido. Os opostos não se atraem. Uma hora, essa oposição vai pegar. E quando pegar, não vai ser bom. Você tem que realmente encontrar uma pessoa que esteja na mesma conexão que você, que tem a mesma ideologia, goste das mesmas músicas, porque a vida não é só trabalhar, a vida é curtir.
entre os dois, assistir um filme. Imagina, um gosta de suspense, outro gosta de ação. Então, os dois têm que falar a mesma língua, têm que andar no mesmo caminho, assim como a Bíblia diz. A partir do momento em que decidem se casar, formar uma família, são um em uma só carne. Justamente por isso. Porque falam a mesma linguagem. E hoje tem uma coisa diferente, que a mulher, ela também é parceira. Ela anda do lado do homem. Estou falando a maioria das pessoas que estão ao meu redor, né, culturalmente. Né? Na minha família, por exemplo, a mulher ela é uma imagem, doutora, de uma mulher forte. É a base mesmo da casa, é a base do marido, é aquele alicerce de sustentação. E detalhe, na minha família, nas minhas tias, nenhuma é divorciada. É incrível. Minha avó, anos, né, casado, né, estão juntos até hoje. Você percebe, né, que é um respeito, que há uma cultura da mulher ser sábia. E hoje a gente não vê isso. Antes de você se casar, você tem que ver quem é a pessoa. Não é assim. Você tem que conhecer a pessoa. Você tem que saber como é a família. Você tem que saber como é a cultura. Eu e o meu marido na época, como eu era muito jovem, eu me casei, eu tinha 17 anos, e a minha cultura ainda foi, né? Era amigo da minha mãe. Então, minha mãe deu todo o apoio para a gente se casar. Eu fui naquela onda, mas eu gostava dele também. Mas era aquela questão da pressão da família, não vai se envolver com alguém, se envolve com esse daqui. Hoje, a maioria da mulherada tem a possibilidade de namorar como se fosse uma união estável. Não tem mais a justificativa de dizer, não conhecia essa pessoa. Eu não sabia que a família dele era assim. Então, hoje você tem a possibilidade de ver os sinais antes de se casar. E isso é maravilhoso, porque antes, o pessoal da minha época, por mais que eu tenha 32 anos, mas eu fui de uma família tradicional, você não tinha condições nem de fazer um ato sexual antes do casamento. Eu me casei virgem, então assim... E hoje não, hoje você tem que conhecer a pessoa, você tem que saber como é a pessoa. Eu sempre dou esse exemplo, doutora. O homem está se envolvendo com a mulher. Você vai visitar a mulher, a mãe está gritando desde o portão. O irmão está brigando com a mãe. A mulher que tu está namorando está chamando a mãe de tudo que é palavrão. Qual é a tendência desse relacionamento? O problema aí é que quando você está apaixonado, você não vê esses sinais. Fica neon para você ali. E você não enxerga porque você não quer enxergar. E você acha que vai mudar o outro, né? Também tem isso. Também tem isso. É claro que no início do relacionamento também, todos vestem máscaras. A gente tende a mostrar o melhor de nós. E a gente meio que esconde aquilo que talvez não seja tão bom. E isso só vai aparecendo com o tempo. Mas de vez em quando aparece um sinal aqui, outro sinal ali. Você tem que prestar atenção de como é que a pessoa fala do próprio ex. Pegando o exemplo aqui, falou com carinho do seu ex-marido. E é muito comum você conhecer uma pessoa que já chega perto de você falando mal da ex. Então, é muito provável que daqui a um tempo você seja o ex ou a ex que vai estar ali na boca daquela pessoa. Isso aí é um sinal. É claro, a gente está do lado de cá, a gente ouve, a gente só conhece um lado e pensa, nossa, coitadinho, ele sofreu demais na mão daquela mulher doida. Só que o fim de um relacionamento nunca pode ser atribuído a um só, né? Os dois falharam. E eu vejo um pouco, hoje em dia, uma visão materialista e vitimista de alguns homens, porque eles se sentem prejudicados pela possibilidade de um divórcio, como é hoje em dia, que os casamentos não duram mais, porque eles têm que dividir os bens. Eu não consigo entender esse tipo de raciocínio, porque ao mesmo tempo que a lei prevê a comunhão de bens que vai ter que ser partilhado depois, a gente vive numa sociedade que, conforme diz o Bauman, é uma sociedade líquida, os amores são líquidos, nada mais é sólido hoje em dia. A gente tem a tendência de se relacionar com mais pessoas por tempo cada vez mais curto. Então, você tem que usar esse conhecimento de sociedade para se proteger. Se proteger como? Faz um contrato, né, de união estável, por exemplo, prevendo ali a cláusula da separação total de bens para aquela união estável. E se você não quer união estável, faz um contrato de namoro e coloque lá que caso haja a conversão,
em união estável já prevê ali que vai ser separação total de bens. E aí você se resguarda. Porém, eu vejo que muitos homens viram, mas como é que a gente vai virar para a mulher e falar, eu quero que assine o contrato aqui com a separação total de bens? Ela não vai aceitar. Peraí, se ela não aceitar, não case, não vá morar junto com ela, porque a gente já tem aí o primeiro ponto de divergência. Então, você vai fazer algo que você não quer para poder garantir aquela mulher que está ali com você, então você está querendo comprar ela com bem material. Falar que se a mulher não quer assinar é porque ela tem outros interesses. Provar. Não é apoio. Eu acho que a prova do regime de separação de bens é que realmente a pessoa está com o outro porque gosta. Sim, sim. Puxando para um outro lado, eu acabo ficando triste por aquilo que você acabou de dizer, que é a pura realidade dos relacionamentos de hoje, algo líquido. Eu olho assim para as minhas tias, eu olho para os meus tios e eu vejo assim uma felicidade deles, né? Um adoece, tá lá, sabe? Não vejo discussão, mas você não vê mais isso. No meu primeiro relacionamento, eu me casei em regime parcial de bens. Lembro que a gente, no noivado, a gente batalhando para comprar o terreno. Eu não tinha dinheiro, doutora, para comprar um sorvete de R$2. Às vezes eu passava e ele dizia assim, mas a gente tem que comprar. Eu digo, tá bom. Né? E assim, trabalhava num lugar, ele trabalhava em outro, e os dois batalhando, construindo. Ou seja, aquela inocência que você não vê mais hoje, né? Sou casada hoje, mas no regime de separação de bens. Ele tem as coisas dele, eu tenho os meus bens, né? Não se mistura. Se a gente quiser ter alguma coisa no futuro, é fazendo um contrato, tudo organizadinho, prevendo a cota de cada um, percentual de cada um. Dá para fazer? Dá para você se relacionar com outra pessoa? Dá. Você fazendo aquilo que sai planejado e organizado, não sai caro. Mas é claro, a outra pessoa não quiser, também não casa com outra pessoa. O que eu vejo muito é que as pessoas querem reclamar da lei. Porque a lei prevê automaticamente a comunhão parcial de bens. Sim, mas a própria lei que prevê a comunhão parcial de bens coloca à sua disposição a escolha por outro regime. Só que você tem que optar. Mas aí você não quer optar porque você tem medo de falar isso para o seu parceiro, para a sua parceira. A gente tem que parar de falar de dinheiro como se fosse tabu, sabe? A gente precisa falar sobre isso com naturalidade. Então, aquilo que você espera da lei, enquanto não houver uma mudança legislativa, faça você mesmo a sua mudança com o que a própria lei te oferece. Seja proativo nesse sentido de, se eu vier um dia me casar, eu vou me casar pela separação total de bens, eu prefiro, eu acho mais justo, não tem nada a ver com você, isso aí vai ser para qualquer pessoa. Deixe isso claro desde o início. Você nunca falou nada. E aí você fala isso lá na frente, às vésperas do casamento, de ir morar junto, e a pessoa acaba recusando isso aí, você tem uma tendência até a abrir mão daquilo que você acredita em nome do relacionamento. E isso está errado. Não pode ser assim. Eu até sugiro que o casal procure um advogado, crie ali um regime de bens híbrido, para que haja a possibilidade daquele casal ficar junto. Porque, realmente, se um só aceitar com comunhão parcial e o outro só aceitar com separação total, ou esse casal não fica junto, ou um dos dois vai ficar infeliz, o que já é o primeiro passo para ter problema lá na frente. Está apaixonado, só que a paixão, uma hora acaba. Então, você tem que tomar bastante cuidado. O problema que eu vejo muito, doutora, é o vitimismo. O vitimismo, ele faz com que a pessoa, diante de um problema, sempre coloque a culpa no outro. Nunca ela para e diga assim, onde foi que eu errei aqui? O que foi que eu fiz? Será que para eu ouvir essas palavras, eu não disse no mesmo grau? Calma lá, ele me machucou, mas será que eu não machuquei ele também? Porque para iniciar uma briga, alguém iniciou a discussão. Uma coisa que eu falo no meu canal, a questão do homem se relacionar com mulher que já tem filhos. E aqui eu estou falando para a mulherada também. Assim como a mulher tem filhos, o outro lado também tem. E eu já vi muito a mulher dizer, eu não me relaciono com um homem que tem filho. Porque ela mesma já sabe que não vai suportar o filho de outra pessoa. E assim eu falo para os homens. Se você é solteiro, você não tem filhos, não se relacione com mulher que tem filhos. Porque uma hora a paixão vai acabar e aí você vai ter a seguinte pergunta que você vai ter que encarar. Você vai aguentar essa criança? Porque, para ser sincero,
Criança, só o pai e a mãe aguentam. No momento de birra, no momento que você quer dormir, está cansado e a criança está lá do seu lado. Então, eis a questão. Várias pessoas acabaram replicando, várias pessoas acabaram falando isso, falando aquilo, desse meu comentário. E eu confirmo e eu falo a verdade, só que a verdade dói. Porque relacionamento é troca, doutora. Sabe o que dá certo? O homem tendo filho, a mulher tendo filho. Porque aí um vai ter que aguentar o filho do outro, e aí no momento em que um filho está doente e a mulher vai ter que dar toda a atenção para aquela criança, o homem não pode ficar com ciúmes. A mesma coisa quando acontecer com o filho do homem. Por quê? Porque é questão de troca, questão de interesse. Relacionamento é interesse. Agora, quando você não tem filho, você se envolve com a pessoa que tem, será que você vai suportar quando essa criança estiver doente? Se for um bebê chorando a noite toda, né? Quando você quiser ter a intimidade, você não puder. Quando você quiser ir para uma balada com sua esposa e você não conseguir, porque tem que pagar R$ 150 a diária de uma babá? Eu não vejo isso como um empecilho, mas eu vejo isso como um fator a ser levado em consideração. Você namora o filho junto. O filho faz parte ali daquela relação. Depois, eu sempre falo para o homem, se não gosta, já elimina de cara. Exatamente, exatamente. Então, se você tem aquele perfil de que você não é apaixonado por crianças, por exemplo, não tem paciência com crianças, não entra nessa relação, porque você não pode educar o filho dos outros, em regra, né? E aí, aquela criança, ela não vai poder ser moldada por você para aprender aquilo que você acha certo. E se você não está disposto a encarar isso, então, você não pode realmente se relacionar com uma mulher que tem filho. Agora, se você não se importa com isso, eu não vejo problemas nisso aí. O que eu não gosto é só do vitimismo. Porque vai ter problemas. O ex-marido, a ex-mulher, você vai ter que encarar todos esses problemas. Se você não está disposto, nem encare. A maioria dos casos que eu tenho aqui no meu escritório, quem vem procurar é a nova companheira. Porque vê o marido em depressão, porque ele está afastado do filho, que a mulher proibiu, que acontece muito isso. A mulher descobre que ele está numa nova vida e começa a impedir. Estou falando caso na prática, doutor. O homem começa a entrar em depressão, porque ele sente falta do filho, não pode, a mulher fica impedindo, começa a criar empecilho, no dia de visita, criança está doente, toda vez a criança está doente, é inacreditável. A madrasta vem atrás de mim, porque tem pena. Já tivemos casos de todo mundo chorar no escritório, porque o homem começa a chorar. É uma situação complicada. E aí você vê uma madrasta que está lá lutando para que o marido tenha acesso ao filho. Será que toda mulher vai aguentar isso? Será que todo homem vai aguentar essa situação? É isso que eu estou falando. Você tem que estar disposto a aguentar para depois não reclamar. Eu sempre falo, vejo os sinais. Nada combinado é caro, né? Então, se você sabia que a pessoa tinha um filho de um outro relacionamento e você entrou naquela relação, não dá para você ficar reclamando. Da mesma forma, eu trago aqui a ideia do homem rico que se relaciona com a mulher que não tem nada e depois reclama que ele vai ter que dividir os bens. Ele poderia ter escolhido alguém de outro nível social equivalente ao dele, ele poderia ter feito a separação total de bens, ele poderia não ter se relacionado com ela, mas ele escolheu se relacionar e não se proteger. E aí, vai reclamar? É igual o homem que não usa camisinha e reclama que a mulher engravidou. Mas 50% da responsabilidade também é dele. Não dá para a gente botar a culpa nos outros se a gente também não está fazendo a nossa parte. Doutora, eu queria te agradecer muito a sua participação. Foi um papo super gostoso, foi muito instrutivo. Eu aprendo também com a experiência de outras pessoas, de outros profissionais, porque a gente está aqui no YouTube, a gente está mostrando a nossa cara, falando o que a gente pensa e ora o que está acontecendo ali, mesmo que a gente não dê opinião, a gente mostra os fatos. E a gente tem divergência de opiniões em relação a outros profissionais, até porque o direito não é uma ciência exata, né? A gente tem para todos os lados. E para mim foi extremamente importante trazer a sua visão diferente aqui para o canal, para mostrar para as pessoas qual é o direito do homem, aonde que eles estão se sentindo prejudicados, até para a gente poder compreender e olhar
falamos das consequências, nós tínhamos até conversado que íamos falar das consequências, né, de tudo isso, o que está acontecendo com a família, o que está acontecendo com a mulher, com o homem, né, na sua visão, na minha visão, na classe que eu defendo, não deu tempo, né, porque o horário, ele... A outra vez, com certeza, porque foi um papo muito gostoso, eu tenho certeza que o meu pessoal vai gostar muito também. Doutora, eu agradeço, eu sou aquela pessoa de mente aberta, eu tenho baseado nos casos que vieram até a minha pessoa, que mudaram a minha vida, que mudaram o meu pensamento de ver, porque realmente eu vi que existe um outro lado, isso ainda no ano de 2016, com o meu primeiro cliente. E aí foram acontecendo, comecei a ver, comecei a pegar, e aí eu digo, calma lá, as coisas não são da forma que eu aprendi na faculdade, né? Existe um outro lado. E aqui eu falo para as mulheres, eu sou mulher também, né? Eu tenho uma filha mulher, e eu quero que a minha filha ela seja uma mulher sábia, uma mulher que edifique seu lar, que valorize a instituição família, que valorize a instituição casamento, porque hoje a gente não vê mais isso, vê muito as pessoas pregando nas redes sociais o divórcio, a desvalorização da mulher, na sua imagem, no seu profissionalismo, a desvalorização da questão da família. A gente tem que quebrar isso. Nós, mulheres, temos que nos valorizar. Valorizando, a gente vai pegar os princípios, a nossa ética, a nossa moral e edificar a nossa casa. Que isso é o importante para a gente poder viver em paz, né? E viver com tudo aquilo que é bom, não só para nós, para os nossos filhos, para toda a nossa família. E aqui, doutora, muito obrigada e obrigada a todos que nos assistiram. Muito obrigada. Até a próxima, doutora. Fica na paz.